Preparados para desvendar um dos maiores mistérios da história? Os historiadores tradicionais afirmam que as grandes pirâmides de Gizé foram nada mais que tumbas glorificadas para faraós egípcios, os últimos vestígios das 7 maravilhas originais do mundo. Mas aqui está a reviravolta, e é uma reviravolta elétrica. A Grande Pirâmide de Gizé, em vez de ser apenas um monumento funerário, pode ter sido, na verdade, uma usina de energia gerando e transmitindo eletricidade para a civilização que a cercava. Já imaginou? Uma usina de energia construída há milênios, antes mesmo da invenção da eletricidade como a conhecemos. Acredita ser impossível? Bem, hoje vamos explorar as evidências e teorias que sugerem exatamente isso, e não poderíamos falar sobre eletricidade e mistérios sem mencionar o grande visionário Nikola Tesla. Tesla, um dos maiores gênios da história da eletricidade, deixou para trás inúmeras inovações e teorias incríveis, incluindo a ideia de transmitir energia sem fio. Será que Tesla e as pirâmides compartilharam segredos elétricos? É uma possibilidade fascinante que também vamos explorar. Mas antes de mergulharmos nesse enigma, vamos considerar alguns fatos intrigantes. Primeiro, o tremendo esforço necessário para construir essas pirâmides é simplesmente impressionante. Mais de 20 anos de trabalho árduo, com mais de 20.000 trabalhadores diariamente, tudo para criar essas estruturas imponentes. Mas aqui está a questão. Os historiadores ainda não podem explicar completamente como ou quando as pirâmides foram construídas. Então, por que investir todo esse tempo e recursos em túmulos que não se parecem com nenhum outro túmulo conhecido? Será que a Grande Pirâmide era realmente uma tumba? Ou poderia ter tido um propósito muito mais surpreendente e funcional? Vamos aprofundar nossa exploração e descobrir juntos. Os historiadores tradicionais dirão que a Grande Pirâmide de Gizé foi uma tumba glorificada para os faraós egípcios. Esta estrutura foi criada com precisão matemática impecável e é um feito misterioso, único de construção e engenharia. No entanto, há apenas um problema. A Grande Pirâmide não tem nenhuma das características das tumbas, incluindo artefatos extravagantes, arte de parede ornamentada, entradas seladas, caixões elaborados ou mesmo as próprias múmias. Foi construída com materiais únicos, os mesmos materiais que são usados hoje para a condutividade elétrica. Esses fatos estão levando mais e mais historiadores a acreditar que as pirâmides podem ter tido um propósito muito mais útil. A Pirâmide de Gizé não era uma tumba, mas uma usina de energia gerando e transmitindo eletricidade para a civilização que a cercava. Isso parece impossível? Vamos explorar mais a fundo. Para começar, é importante compreender o tremendo esforço que foi feito para criar esses monumentos. As pirâmides de Gizé estão entre nada menos que 118 dessas estruturas apenas no Egito, e isso nem sequer inclui aquelas em outras partes do mundo. Dada a nossa compreensão atual de como as primeiras civilizações construíram seus monumentos, estima-se que levaria não menos de 20 anos para construir esses chamados túmulos, com não menos de 20.000 trabalhadores trabalhando diariamente. No entanto, os historiadores ainda não podem provar exatamente como ou quando foram construídos. Isso nos leva a perguntar: qual local de descanso para os mortos poderia ser tão importante que justificaria um esforço tão fenomenal de tempo e engenharia precisa? Mesmo sem saber, fica claro que as grandes pirâmides de Gizé não têm nada em comum com tumbas comuns. Basta estar diante delas para perceber que é muito trabalho para um cadáver. Naturalmente, tiramos conclusões baseadas na suposição de que as civilizações antigas eram mais primitivas do que nós. Mas e se a evolução intelectual não for sempre linear? A tecnologia avançada pode ser perdida e redescoberta mais tarde. É possível que uma cultura antiga tivesse conhecimento e usasse a energia elétrica. Para saber com certeza, vamos olhar para outro caso em que a tecnologia de geração de energia
parece ter sido usada e depois esquecida. Sabemos que Edison e Tesla trouxeram a eletricidade para uso comum no início do século XX. No entanto, em 1934, no Iraque, foram encontrados 3 artefatos juntos: um pote de cerâmica, um tubo de cobre e uma barra de ferro que, quando combinados com um ácido líquido, poderiam ser usados para criar reações químicas que produzem uma carga elétrica. Conhecida como bateria de Bagdá ou bateria de Parthian, esses materiais datam de 2000 anos. 10 anos após sua descoberta, alguém usando suco de uva com materiais semelhantes gerou com sucesso alguns volts de eletricidade. Este processo já foi demonstrado no programa Mythbusters, do Discovery Channel, onde o suco de limão ativou a reação eletroquímica entre o cobre e o ferro, produzindo 4 volts de eletricidade. Hoje em dia, você pode simplesmente pesquisar online para encontrar instruções sobre como criar sua própria bateria usando esses princípios químicos. Mas os historiadores há muito supõem que há milhares de anos não havia conhecimento dessa tecnologia, considerando esse achado arqueológico como mera coincidência. Apesar de admirarmos artefatos com intrincados revestimentos de ouro que requerem eletricidade para serem criados, a geração de energia acontece como resultado de propriedades químicas simples e pode ser feita por qualquer pessoa com 4 materiais básicos. A seguir, apresento alguns fatos importantes sobre a estrutura e os materiais da pirâmide. Para começar, ela contém túneis em ângulo que conduzem não apenas para a pirâmide, mas também para as profundezas do subsolo, para áreas ainda não exploradas. Por que uma tumba teria essa característica? Sabemos que séculos atrás havia enormes portas giratórias que pesavam nada menos que 20 toneladas. No entanto, milagrosamente, elas eram tão bem projetadas que podiam ser movidas com um simples empurrão de mão. Já que nenhuma tumba egípcia jamais foi encontrada deliberadamente acessível, qual era o propósito dessas portas? Continuar a visitar as múmias, ou talvez conter e isolar o espaço interior? Embora quase nunca se saiba, as grandes pirâmides de Gizé já foram cobertas de calcário branco polido, referido como pedras de revestimento. Os cortes feitos nesta pedra refletora foram perfeitamente angulados para que ela tivesse uma aparência plana e suave. Isto teria feito com que as estruturas gigantescas refletissem brilhantemente a luz do sol como um espelho. Além disso, teria feito um isolamento perfeito no interior da estrutura. Um grande terremoto em 1303 rompeu o invólucro de pedra, e essas pedras foram removidas para serem usadas em outras estruturas. Hoje, tudo o que resta é o núcleo interno da pirâmide. A imagem da incrível quantidade de luz que teria refletido do monumento desperta a curiosidade, assim como o motivo do isolamento. Seria apenas para chamar a atenção para os seus mortos? Ou para manter as múmias quentes ou frescas? Ou talvez houvesse outro propósito? A seguir, o material dolomite foi usado nas superfícies internas. O dolomite é conhecido por aumentar a condutividade elétrica diretamente em relação à quantidade de pressão sobre ele. A alta pressão cria mais corrente elétrica. Revestindo as passagens e túneis subterrâneos das pirâmides está o granito, que é levemente radioativo. O granito contém grandes quantidades de cristal de quartzo, o que o torna um conhecido condutor de eletricidade. O fenômeno piezoelétrico ocorre como resultado de tensão ou pressão no quartzo, como demonstrado pelos relógios de pulso que podem ser carregados simplesmente agitando-os rapidamente. Este granito ioniza o ar dentro da pirâmide, criando uma reação química que aumenta novamente a condutividade da eletricidade. Quando esses elétrons têm a chance de contornar seções de rocha por meio de fios de metal, correntes bastante grandes podem fluir. Outro material importante usado para construir as pirâmides é a misteriosa argamassa de 500 mil toneladas
que mantém as pedras gigantes no lugar. Embora tenha sido analisado muitas vezes, a tecnologia moderna ainda não conseguiu recriar exatamente essa argamassa. Este material é incrivelmente resistente e mais forte do que as próprias pedras, o que contribuiu para a manutenção do monumento intacto por milhares de anos. Mas poderia haver outra razão pela qual eles usaram um material que poderia suportar uma pressão tão alta? Granito, dolomita, calcário e outros materiais supostamente usados para construir uma tumba são, de fato, análogos aos materiais exatos que usamos para fazer fios elétricos. Eles também compartilham uma relação com a pressão que aumenta sua eletrocondutividade. A noroeste da Grande Pirâmide está o Xarope, e aqui há 20 enormes caixas de granito, cada uma pesando 100 toneladas. Os egiptólogos clássicos dizem que são caixões. No entanto, o granito utilizado veio de 500 milhas de distância, e cada caixa é tão grande e pesada que não há como elas terem cabido nos túneis e entradas existentes. Além disso, elas estão a 10 milésimos de polegada de serem perfeitamente planas. Entretanto, algum engenheiro eletricista poderia explicar que um container serve como capacitor de energia ou bateria. Deve ser feito inteiramente da mesma substância, para que não haja interrupção no campo magnético. Essas caixas poderiam ser apenas isso. Há um sarcófago de granito com séculos de idade em exibição em um museu egípcio que se acredita estar inacabado. Ao contrário daqueles nas pirâmides, este está rachado, sugerindo que talvez não estivesse inacabado, mas simplesmente abandonado, porque a rachadura que ocorreu teria interrompido o campo magnético, permitindo que ele servisse com sucesso ao seu propósito. Portanto, há evidências claras para apoiar a possibilidade de um uso elétrico. Já que os supostos sarcófagos são claramente grandes demais para um ser humano, a teoria aceita é que eles eram, acredite ou não, caixões de touro destinados aos touros premiados dos faraós. Isso nos faz questionar quem inventou a teoria dos caixões de touro. Para adicionar ao mistério, em 1993, uma sala misteriosa e inacessível foi descoberta depois de permanecer oculta por milhares de anos, parecendo ter sido deliberadamente escondida pelos engenheiros de estruturas. O quarto veio a ser chamado de Câmara da Rainha e foi finalmente explorado em 2011 com uma pequena câmera remota, revelando uma múmia perdida há muito tempo. Esta câmara continha também fios de cobre cuidadosamente trabalhados e, mais importante, havia instruções pintadas como símbolos no chão que pareciam mostrar um diagrama de fiação claro. Olhe para qualquer bateria, desde as usadas em grandes centrais elétricas até as baterias de pequenos dispositivos, como relógios de pulso, e você verá que elas requerem um metal como o cobre para criar a reação química conhecida como diferença de potencial. Você pode fazer correr uma corrente elétrica através de um fio de cobre e a bobina produzirá um campo magnético de curto alcance, induzindo uma segunda bobina e transferindo energia de uma para a outra. Uma sala sem janelas com fios de cobre poderia criar um potencial mais alto numa parede que transfere energia para o potencial mais baixo na outra parede, consequentemente liberando energia eletromagnética no espaço confinado da chamada Câmara da Rainha. Infelizmente, esses fios desapareceram desde então e os egiptólogos da corrente principal afirmam que não há qualquer funcionalidade nesta sala, assim como afirmam que não há funcionalidade de nada nesta estrutura além de servir como um túmulo. É interessante notar que o principal egiptólogo, Zahi Hawass, foi indiciado por roubo de antiguidades egípcias. Pode-se ainda argumentar que os materiais elétricos usados para construir a Grande Pirâmide são simplesmente coincidências, porque um gerador de energia ainda requer um catalisador de outra fonte.
Talvez isso explique por que as pirâmides estão geograficamente localizadas sobre poderosos rios subterrâneos e aquíferos. A eletricidade poderia ser aproveitada do poder da corrente à medida que a água flui. E foi provado que, há milhares de anos, o rio Nilo passou diretamente por onde as estruturas agora estão. Claro que isso traz um debate sobre a idade das próprias pirâmides, junto com o intemperismo na vizinha Esfinge, indicando que os monumentos são, na verdade, o dobro da idade atualmente suposta. Talvez isso explique por que não há menção às pirâmides ou à sua criação em nenhum dos escritos egípcios. A água flui perto ou por baixo da pirâmide poderia ter sido absorvida ao passar sobre o calcário. Mesmo subindo para o topo da estrutura, o quartzo e os túneis das pirâmides estariam sujeitos ao estresse ou vibração, criando eletricidade. A velocidade da força da água subindo e a pressão seriam análogas ao processo de encher uma seringa, gerando energia eletromagnética dentro da estrutura pelos materiais dentro dela e conduzindo-a para cima até o capstone agora ausente. Há uma medição eletromagnética elevada ao redor da pirâmide, equivalente ao que ocorre em uma tempestade elétrica. Sabemos que, se você olhar para elas do espaço, pode ver que elas são de 8 lados e não de 4, e que existem pontos de calor estranhos observáveis apenas com equipamentos especiais. As pirâmides têm materiais elétricos únicos, incluindo cobre, e um design que sugere alta pressão e energia da água. Elas têm uma poderosa estrutura magnética e posicionamento sobre a ocorrência de televisão. Estão alinhadas com as estrelas e a arte única da área mostra representações claras de fontes de luz com fio. Todas essas coisas sugerem que há muito mais nesta história do que nos foi contado, e todas essas circunstâncias aumentam a probabilidade de que a pirâmide tenha sido criada para ser um gerador de energia compacto e um sistema de transmissão que transmitisse eletricidade sem fio. As implicações para esta compreensão da energia elétrica por uma cultura antiga são enormes e reescreveriam a história como a conhecemos. A questão de se a energia livre poderia ser transmitida sem fio em todo o mundo é uma questão complexa. Até agora, não temos evidências conclusivas que comprovem a capacidade de transmitir energia sem fio em uma escala global. Mesmo as teorias avançadas de Nikola Tesla sobre a transmissão de energia sem fio tinham limitações práticas significativas. Quanto à ideia de que tal tecnologia poderia ter sido suprimida, é uma questão especulativa. Não há evidências sólidas que sugiram que uma tecnologia tão revolucionária tenha sido suprimida com sucesso. As descobertas científicas e tecnológicas geralmente avançam devido ao acúmulo de conhecimento e à colaboração global, e é improvável que uma única entidade possa manter uma tecnologia desse tipo em segredo por tanto tempo. Em resumo, enquanto as teorias sobre as pirâmides do Egito e sua possível função como geradores de energia elétrica são intrigantes, elas ainda não foram comprovadas de forma conclusiva pela comunidade científica. Essas ideias continuam sendo objeto de debate e investigação, e novas evidências e pesquisas podem lançar luz sobre o verdadeiro propósito das pirâmides no futuro.